Bom dia, ouvintes do podcast do Professor Fraquelli. Hoje é dia 3 de outubro de 2023 e eu vou falar sobre a força do dólar, sobre o petróleo, sobre a China recente e, finalmente, sobre a diplomacia da Europa. A crise persiste numa conjuntura com algumas características inusitadas. O dólar viaja acima de tudo. O petróleo segue ganhando altura. A China parece superar as suas adversidades e a Ucrânia recebe a diplomacia europeia. Mesmo assim, a crise persiste. Começo a minha análise da conjuntura econômica internacional pelo índice dólar futuro. O seu valor último, de 4 de setembro de 2023, arrancou de 104,191 e alcançou o valor último nesta segunda-feira, 2 de outubro de 2023, em 106,734. Nesse interregno, a diferença entre o extremo superior e o extremo inferior foi de 2,754, que corresponde a um incremento de 2,4% no período. Isso posto, eu fui em busca da taxa de câmbio dólar-euro nos últimos 30 dias. A que resultado eu cheguei? Neste caso, eu constatei que às 23 horas do dia 2 de setembro, um dólar equivalia a 0,928 euros. E ontem, às 22 horas de 2 de outubro, um dólar equivalia a 0,9549 euros. O menor valor em termos do dólar no corrente ano. Eu fiz um segundo exercício e fui em busca da taxa dólar-euro nos últimos 12 meses. O que eu encontrei como resultado? De forma sucinta, eu percebi que o gráfico dessa taxa de câmbio teve um formato aproximado de uma letra V. Às 21 horas de 2 de outubro de 2022, um dólar equivalia a 1,021 euros. E ele variou, pois um dólar equivalia a 0,89055 às 21 horas do dia 18 de julho de 2023. A partir daí, ele alterou a sua trajetória, porque um dólar que equivalia a 0,9549 euros às 22 horas do dia 2 de outubro. Migro agora da força do dólar para o mercado do petróleo. A cotação do barril de petróleo do tipo Brent era de 89 dólares em 4 de setembro passado, e ele avançou até 96 dólares e 55 centes em 27 de setembro e se manteve praticamente estável até o fim do mês. Esse avanço no mês passado foi explicado em post que eu redigi em 19 de setembro próximo passado. O tema ao longo de setembro era recorrente, porque havia uma combinação de cortes na oferta e incrementos na demanda do barril de petróleo. Ontem, segunda-feira, a cotação do barril de petróleo recuou para 89 dólares e 6 centos. Uma queda de menos 6,56% sobre a cotação de 29 de setembro, tendo em vista que diversos fatores pressionaram conjuntamente os preços do petróleo. Refiro-me à força extraordinária da moeda americana, aos boatos que haverá novos aumentos na oferta do ouro negro e à crença que os juros se manterão elevados por um longo período, para trazer a inflação à meta de 2% ao ano. Um terceiro ponto que eu citei no início do post foi sobre o comportamento da economia da China, com destaque especial a duas informações. A primeira informação sobre a economia chinesa esteve relacionada ao desempenho do Índice de Gerente de Compras, conhecido como PMI da indústria. Foram 4 meses avançados ao patamar de 50, que diferencia contratação,
ou melhor, contração de expansão. E em setembro ele chegou a 50,2. Em paralelo, o PMI do setor não industrial em território de expansão também cresceu de 51 em agosto para 51,7 em setembro. De acordo com a edição de domingo do People's Daily, essas melhoras no PMI refletem a queda na taxa de reservas mantidas pelas instituições financeiras do Banco Central e o estímulo dado aos primeiros compradores para aquisições de habitações. A segunda informação diz respeito à High Speed Rail, a linha de alta velocidade de 142,3 quilômetros, construído na Indonésia com tecnologia da China. A obra inaugurada nesta segunda-feira pelo presidente Joko Widodo viabilizou a ligação de Jakarta, capital, a Bandung, a quarta cidade do país, de mais de 3 horas de duração para apenas 40 minutos. Para encerrar, uma informação que me pareceu extremamente importante, mas que me pegou de surpresa. Foi a reunião da diplomacia europeia em Kiev, na Ucrânia, realizada nesta segunda-feira. Dos 27 países, 23 enviaram seus ministros de Relações Exteriores à capital da Ucrânia, enquanto os demais enviaram representantes para o evento. Ao final do encontro, o espanhol Josep Borrell, responsável pela diplomacia do Bloco Europeu, afirmou que o evento era importante porque os habitantes do velho continente estavam sob uma ameaça existencial. Na mesma oportunidade, Dmytro Kuleba, ministro ucraniano, disse que era importante que todos soubessem, desde ontem, que na Ucrânia estariam as futuras fronteiras da União Europeia. Bom dia, ouvinte do podcast Professor Frachelli. Para maiores informações, acesse o site www.antoniocarlosfrachelli.com.